Fala galera, aqui quem fala é a professora de Geometria e hoje nós vamos dar continuidade nessa disciplina, mas vamos mudar de assunto, porque hoje nós vamos falar de quadriláteros. O que, professora? Quadriláteros? Isso mesmo. Então, simbora. Bom, os quadriláteros, eles possuem alguns elementos e eu vou dizer para vocês agora quais são. Então, vamos lá. Essa primeira partezinha aqui, esse vértices que tem aqui, calma que deixa eu só circular todos, né? Para vocês poderem visualizar. Dentro desse círculo, vocês conseguem ver que tem três letrinhas, né? Um A grande de fora, um A de dentro e outro Azinho minúsculo aqui. Esse pontinho, bem aqui, onde as linhas se encontram, são os vértices. Ou seja, onde as linhas vão se encontrar, nós temos os vértices do nosso quadrilátero. Vou circular os outros aqui. Essa bolinha que eu fiz agora de vermelho de dentro são os nossos vértices. A, B, C e D. E, além disso, nós temos os nossos vértices opostos. O que são os vértices opostos? Vamos lá. São vértices que estão de frente um para o outro. Por exemplo, aqui temos o D, né? O D, ele está meio que olhando, como a setinha indica, na direção de B. Então, o ângulo D é oposto ao ângulo B. Da mesma forma, o ângulo A é oposto ao ângulo C. Viu? Quando um ângulo estiver de frente para o outro, ele é oposto. É mais ou menos isso, para ficar de uma maneira bem clara para que vocês possam entender. Agora, essas duas linhas que vai de um lado até o outro, no caso de um ângulo até o outro, são chamados de diagonais. Como vocês podem ver, forma tipo um X, né? Com um ponto de interseção no meio, que agora não vai ser importante para a gente, mas depois a gente vai estudar sobre isso. Então, vamos continuar. Bom, os ângulos do quadrilátero têm tanto do lado de dentro como do lado de fora. Aqui, a parte azul são os ângulos internos, ou seja, os ângulos que estão dentro, que é o A, o B, o C e o D. E os ângulos externos, que é a parte rosinha, são os ângulos do lado de fora, que nós temos o Azinho, Bzinho, Czinho e Dzinho. E a soma, prestem atenção nessa frase que é de muita importância. A soma dos ângulos internos de um quadrilátero, ou seja, quando eu pegar esse A azul aqui, esse B, esse C e esse D, tem que ser igual a 360. E, professora, não entendi. Vamos lá. Suponhamos que A vale 100, B vale 160, C vale 0 e D vale 100. Se a gente somar tudo isso, vai dar 360. E é dessa forma, somando todos os ângulos em azul, ou seja, todos os ângulos de dentro, tem que dar 360. Além disso, os ângulos externos, ou seja, os ângulos de fora, também tem que dar 360. De novo, quando eu somar o rosinha, o Azinho, Bzinho, Czinho e Dzinho, ele tem que ser igual a 360. Nem para mais, nem para menos. Agora vamos ver um quadrilátero especial. Que existem alguns. Existe o paralelogramo, que é todo quadrilátero que possui seus lados opostos congruentes, de mesmo comprimento. Ou seja, o que eu quis dizer com essa frase complicada? Que esse lado aqui, ó, AB, ele é congruente a BR, e ele é paralelo também. E o lado AB também é paralelo ao lado JR, e vice-versa. Beleza? Existem outros, como o retângulo, o losango,
quadrado, né? Vamos continuar. Os paralelogramos possuem algumas propriedades. Então, a primeira, que os lados opostos de um paralelogramo são congruentes, como a gente viu no exemplo em cima. A segunda, os ângulos opostos também são congruentes. E a terceira, as diagonais de um paralelogramo se cruzam nos respectivos pontos médios. Ou seja, lembra que a diagonal é aquela linha que forma o X? Então, ó, em todo paralelogramo, quando elas se encontrarem, bem aí no meio, vai ser exatamente o ponto médio, ou seja, o meio daquele paralelogramo. Vamos continuar. Além do paralelogramo, também temos o trapézio. O trapézio é um quadrilátero que possui apenas dois dos seus lados opostos paralelos, ou seja, dois de seus lados eles são opostos e são paralelos. Bom, um trapézio pode ser retângulo, ou seja, ele pode ter um ângulo de 90 graus, pode ser isósceles, com dois lados iguais, ou pode ser escaleno, com três lados diferentes. Todo quadrilátero ele pode ser dividido em dois triângulos. Vou provar para vocês que esse trapézio ele pode ser dois triângulos. Eu vou traçar só uma linhazinha aqui, ó, bem no meio. E nessa parte aqui de cima nós temos um triângulo. E na parte de baixo também vamos ter um outro triângulo. Eu vou pintar para vocês poderem visualizar melhor. Aqui, essa parte, nós temos um triângulo. E aqui também temos outro triângulo. E isso acontece com qualquer quadrilátero. E lembrando que a soma dos ângulos internos de qualquer quadrilátero tem que ser igual a 360. Ou seja, não importa o valor que tenha dentro desse quadrilátero, ele sempre vai ter que ser igual a 360. Então, se vocês tiverem que descobrir um valor de x, vocês já têm que fazer aquela continha. Ah, tudo isso é igual a 360. E aí depois é só isolar o x e fazer o que vocês já sabem, que a gente já aprendeu aqui. E agora, vamos caminhando para o final. Sabendo de tudo isso que eu disse, é a vez de vocês botarem em prática. Então, muito obrigada pela atenção de vocês. Até a nossa próxima aula. Um beijão, se cuidem, tchau e fui!